Meu nome é Coquinho Santana e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, amigos internautas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mundo Corporativo. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de mentoria, negócios. Estou com um convidado muito especial, Antônio de Souza, mentor de negócios. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigada. Muito bom estar aqui contigo. Obrigada por estar aqui. Antônio, conta para mim e para todos que estão nos assistindo, o que é uma mentoria de negócios? O que é o seu trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Claro, uma mentoria de negócios, como o próprio nome diz, mentor, ela busca orientar pessoas que estão buscando alguma definição na sua carreira, ou tem uma carreira e não está indo bem, tem um negócio e não está indo bem. Então, com isso, o mentor se vale da sua experiência, e eu acho que eu posso falar um pouco da experiência, acabei de entrar no 6.0, com muito orgulho. Desde 10 anos eu viajo com o meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho. Com 16 comprei meu primeiro terreno e 22 construí minha primeira casa. Uma casa de 40 metros, os estúdios hoje são de 40 metros, né? Sim. E eu tenho muito orgulho disso, eu não conheço ninguém que com 22 anos construiu sua primeira casa. Que legal. Então ser empreendedor, ser dono de negócio seria natural, né? Meu primeiro trabalho foi como sorveteiro, no primeiro segundo de férias, quando eu estava acho que na terceira série, na hora que eu coloquei o pé fora da escola, no primeiro dia de férias eu vi um sorveteiro, eu falei assim, plim, quero ser sorveteiro. Fui correndo até em casa, cheguei lá esbaforido, minha mãe não estava, fui na vizinha, mãe, quero ser sorveteiro. Calma menino, você vai morrer aí, calma, dá uma respirada. Vai, espera teu pai chegar. E ali de meio-dia até as 4 eu ficava lá esperando meu pai aparecer lá na esquina. Quando meu pai aparece eu saí correndo. Então ali foi a inoculação ali do vírus do empreendedorismo, né? De lá para cá eu me tornei assim, sempre querendo fazer as coisas diferentes. Eu lembro bem que meu primeiro jeans, eu tinha mais de 20 anos, que eu achava assim, se todo mundo tem jeans, eu não quero ser igual a todo mundo, então eu não quero ter jeans, né? Sendo que o jeans tem uma praticidade. Eu, do jeito que eu tô aqui, não posso sentar ali na calçada para bater um papo comigo, mas se eu tiver de jeans, tá tudo bem, né? Então isso é uma das grandes características minhas, de sempre buscar o que hoje se chama de oceano azul. Né? Enquanto está todo mundo ali no oceano vermelho ali brigando por alguma coisa, um cliente, o mesmo cliente, eu estou indo sempre me renovando. E por conta disso eu já rodei 24 países, se não diretamente coordenando minha equipe. Então tem aí um pouco de história e por isso que eu vim aí para o mundo coaching e por isso estamos juntos, né? Porque nos conhecemos em abril no Startup Coaching e é isso. Que bacana. O seu trabalho, ele é muito focado em empreendedores, é focado em liderança, é focado em executivos. Exatamente. Por que você escolheu exatamente esse nicho, Antônio? É uma coisa bem engraçada, né? Eu sou diretor do segmento de coaching, né? Dentro do nicho de coaching, dentro da BRAP Coach, Associação Brasileira de Profissionais de Coaching, quando você entrevistou a nossa presidente, Mônica Graton. Para quem ainda não viu, tá, as entrevistas aqui dentro da TV Relacionamento, Mônica Graton, ela deu uma entrevista pra gente, a presidente da BRAP Coaching, que ele está falando, a associação que a gente faz parte. Eu comecei sendo diretor de nicho e me incomodava muito não ter nicho próprio, porque eu já salvei um casamento numa única sessão. Um executivo que falou para mim, Antônio, eu preciso passar numa carreira internacional, numa entrevista. Eu falei, tudo bem, me dá a descrição da vaga, o seu currículo, vamos marcar 2 sessões e aí a gente segue com o processo. E foi isso, a coisa aconteceu. Então eu sou assim muito pragmático, por isso que até fugi um pouco da questão coaching, porque eu vejo a mentoria muito mais direta com a minha realidade. Por ter tido experiência internacional, como eu falei, em mais de 20 países, eu quis, no momento, fui afunilando assim, a carreira, o nicho, que a gente chegou no subnicho, eu falei assim, bem, é onde eu tenho mais experiência, que aliás esse é um critério, né? Você que não sabe aí está na indefinição de um nicho, procure o que você gosta de fazer, o que você já sabe fazer, depois você pode desenvolver outras coisas. Nesse sentido eu fui buscar diretor de banco, presidente de instituição de auditores de sistemas aqui no Brasil, a Isaac, eu tenho muito orgulho de ter fundado, tem sede em Chicago, presente em mais de 160 países. Eu falei,
vou fazer business internacional. E foi assim que eu cheguei no nicho de executivo. Mas você então era um executivo dessa área? Sim, eu comecei minha carreira internacional como auditor de sistemas. Na época eu lembro bem que não existiam muitos auditores de sistemas no Brasil, de novo Oceano Azul, né? E isso me fez deslanchar numa carreira muito promissora. E a partir daí eu fui conhecendo outros países, aprendi espanhol, e foi engraçado porque os meus colegas de El Salvador e do México tiveram aulas de português e para mim não me deram aulas de espanhol. Mas eu tive uma sacada que foi muito interessante. Eu chegava nos países e esquecia inglês e português, ficava assistindo novela, desenho, o que fosse. Jornal é uma boa dica, assim como a entrevista, é mais fácil de você assimilar. Porque num filme você fica direcionado pelo acontecimento, você não se prende tanto na fala. E numa notícia, então é mais interessante. E aí no dia seguinte, eu sempre tive a sorte das minhas viagens internacionais, as primeiras principalmente, estar num hotel longe da fábrica ou do escritório. Então isso me dava a chance de, durante o táxi, ver outdoors, ir conversando com as pessoas locais, no caso o taxista. E eu lembro bem que quando eu fui fazer o teste para entrar na escola de espanhol, que eu quis me dar esse presente, eu achava importante, a diretora me fez uma pergunta muito interessante e fica uma dica para vocês. Antônio, me explica um fenômeno. Você teve coisa aqui que foi muito bem em coisas extremamente complexas e foi muito mal em coisas básicas. Como é isso? Foi simples. Eu ficava assistindo novela, o que fosse, e no dia seguinte eu provocava situações para usar aquelas falas. Então isso me deu uma condição, eu nunca me preocupei de falar nós vai, nós fica no começo, depois você vai aproveitando. E agora, a questão de uns 3 anos atrás, eu recebi na minha casa a Hélia Fernandes, que eu considero a minha madrinha da minha carreira internacional. Ela era a responsável de América Latina na ISAC, essa entidade que eu falei de Chicago. E ela esteve no Brasil perto do nosso aniversário, que ela faz aniversário uma semana antes que eu. E aí eu fiquei sabendo que lá em 2000 eu fui eleito o melhor palestrante, mesmo não sabendo o idioma local. Eu falei, por que você não me falou isso antes? Nossa, que legal. Então assim, e por que eu digo isso? É para que você não se intimide. E eu gostaria de contar, se você me permite, uma passagem muito interessante. Eu vejo muita gente falando assim, só vou falar inglês quando estiver fluente. Daí eu rebato dizendo o seguinte: você está me dizendo que só vai fazer regime depois que emagrecer. É a mesma coisa, as pessoas ficam em choque e é verdade. Eu lembro bem de estar numa lanchonete lá no hotel, na Ilha das Bermudas, aí eu perguntei para a atendente, may I have kidnap? Aí ela disse assim, you mean napkins? Eu posso ser sequestrado? Ah, você quer guardanapo? Eu fiquei roxo, amarelo, verde, de todas as cores, eu dei muita risada. E hoje eu conto isso para dizer para as pessoas o seguinte, não se prendam a fazer as coisas só quando tiver tudo perfeito. Eu não gosto quando as pessoas dizem que não existe a perfeição, porque na Disney existe, no Circo de Soleil também. Então a gente foi mal educado no sentido de dizer que a perfeição não existe e nós acreditamos nisso. Eu nunca acreditei nisso, então a gente está sempre buscando. Sim. Então tem um provérbio chinês que eu gosto muito que diz assim, para tudo tem 3 pontos de vista, o meu, o seu e o correto. Então nunca vamos estar satisfeitos, o que não quer dizer que você não está pronto para fazer isso. Eu posso dizer que eu não estou indo bem nessa entrevista. Se a gente for buscar alguma coisinha, sim, mas será que o Cid Moreira também já não cometeu uma falha na TV? Então, não, e tá muito bacana, né, gente? Vários ensinamentos aqui que você está passando pra gente. Mas então você está contando que você teve uma carreira internacional, que você se jogou, que você foi, às vezes se sentindo preparado, às vezes não se sentindo preparado, e é esse o ponto central. Você acha que a pessoa tem que ir, mesmo aquela velha história, vai com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É uma experiência incrível. Quando saiu a oportunidade de ter uma carreira internacional, naquela época não existia internet, então Você como executivo, não como coach, ou como coach? Não, lá como técnico eletrônico. Eu teve uma passagem de técnico eletrônico, com 16 anos eu já comecei a estudar eletrônica e fiz uma carreira brilhante, tanto que quando eu fui ser analista de sistema estagiário, eu tive que reduzir meu salário a 1/3. Recém-casado, eu disse para minha esposa, e aí vai lições de empreendedorismo, modéstia à parte. Eu pratico, eu vivencio tudo, então eu gosto de compartilhar com as pessoas. Essa diferença do coach para a mentoria. O coach vai tirar aí o que você tem de conhecimento. O mentor, ele já traz um pouco os temperos para você escolher e daí surgem novas combinações.
saiu anúncio no Estadão, era um jornal dessa grossura assim, com anúncio de emprego, e aí tá lá, carreira internacional, reportar para um diretor em Chicago, só que era auditoria em redes, eu não conhecia redes, eu só conhecia mainframe. E fiquei com aquilo o dia inteiro batendo na cabeça. Quando eu já estava deitado à noite, falei com a minha esposa, puxa, saiu uma vaga assim, assim, assado, interessante, reportar para Chicago, ser responsável da América Latina, por que você não vai? É uma coisa que eu não conheço, redes, mas eu sei auditoria. E aí como que eu fui para a entrevista? Tinha um livro chamado Audit Handbook, IT Audit Handbook, que ela era muito grosso, não cabia na minha pasta. E eu levei embaixo do braço. De inglês? Em inglês. Quando eu estava na entrevista, que algumas perguntas que eu não sabia a resposta, mas eu sabia onde estava no livro. Eu ia lá, mostrava, olha, eu não sei, mas aqui nesse livro, fiz isso umas 3 vezes. E não preciso dizer que eu passei na entrevista. Um ano depois, quando eu estava numa reunião em Miami com vários colegas de vários países, a minha diretora que tinha me entrevistado na época falou assim, esse maluco me entra na sala com uma bíblia deste tamanho e quando ele não sabia as coisas, eles sabiam de procurar. Então, gente, não se intimide quando você não sabe as coisas. Isso. A gente acha que ser fluente, aí no dia da entrevista, ela deixou a entrevista rolar naturalmente e no final ela começou a pedir características pessoais. Eu não sabia dizer as palavras, então eu ficava ali uma tortura tentando explicar quem era o Antônio do ponto de vista comportamental. E ela disse assim, pode falar português que eu sei português. Mas por que você não disse antes? Porque se eu dissesse, você ia avacalhar com a sua entrevista. Isso foi muito interessante, porque naquele dia eu ia ter uma prova na escola de inglês. Eu cheguei pro pessoal, lá não podia falar português, good morning, e aí já falei, somos fluentes. O que você está falando? Não, acabei de vir de uma entrevista e a mulher falou que eu sou fluente. Se eu sou fluente, todos nós temos o mesmo nível, então somos todos fluentes. Porque a gente entende, ou acha, né? Acha que ser fluente é saber todas as palavras. Nem em português nós sabemos. Ser fluente é a capacidade de comunicar uma ideia, exatamente, né? Ou um sentimento. Exatamente. Então isso é uma fluência. Se você Perfeito. É capaz de fazer isso em qualquer língua, você é fluente na língua, é verdade. Você pede para ser sequestrado e recebe um guardanapo, porque é o que você está querendo. Isso, é uma fluência, porque quer ou não, é isso, exatamente. Verdade. Né? O conceito de fluência, ele muitas vezes não é, ele é amplo, mas muitas vezes é levado no literal. Sim. E as pessoas se prendem a isso, né? Fato. Mas que legal. E agora, quais são os projetos, o que você está atuando? Conta um pouco como é que está o seu momento. Eu assim, né? Eu sempre estou fazendo coisas novas e alguns amigos falam assim, nossa, Antônio, toda vez que eu te encontro, você está com um projeto mirabolante. Eu falo, cara, mas é verdade, né? E o que acontece? Eu até criei minha própria revista Líder Coach, que você já participou, né? Tá o convite, aí já falei que o convite é vitalício para você. Obrigada. E para o pessoal que está assistindo também, entra aí através da Paula para a gente poder ter aí novos articulistas. O que acontece? Eu criei a revista numa situação em que eu fui criticado por corrigir a revista, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu sigo sendo seu amigo e cada um segue sua vida. Aí um dia me caiu a ficha, opa, eu posso ter minha própria revista. Já tivemos a ONU na capa da revista, Great Place to Work, Roberto Navarro, com destaque na revista, você, na parte de vendas. Então, a ideia do praticar, do mentor praticante, é isso que eu tenho um certo orgulho de dizer isso, que eu não sou um cara, por mais que eu seja autodidata, eu não sou um cara by the book, eu sempre vou lá e faço algumas coisas práticas. Então, o ter escolhido o setor, o segmento, o nicho de business coach, justamente, e mentor, né? Nasceu como business coach e aí a mentoria, foi justamente por ter essa carreira, essa experiência, e é isso que eu compartilho com os meus mentorados. Legal. Isso dentro da revista. E você tem um novo projeto agora, que eu fiquei sabendo, tem um murmurinho aí que você está atuando, é isso? E por conta disso, eu fiquei sabendo que você participa do Be Amazing, não é isso? Ah, sim. Nós temos uma amiga... Você estará lá? Não entendi. Você vai estar no Be Amazing? Não estou. Deixa eu só fazer um adendo. O Be Amazing é um evento presencial que vai acontecer em São Paulo, que tem aí tem uns 4 palestrantes internacionais, tem mais de 20 palestrantes também especialistas em cada área, e eu vou falar sobre vendas, vai ser na próxima semana. Muito bom. A Giovana Graneiro falou que te conhece quando eu falei, sim. Porque ela também está no projeto. O projeto chama Método Yamadori, um método que foi criado há mais de 40 anos. Ele começou para tratar de saúde, também pensando no Oceano Azul, por isso que eu me identifiquei bastante. Por quê? Normalmente a gente vê a medicina tratando de doença, né? Os médicos tratam de doença.
E o Amadeu, o Amadeu Bernardo, ele quis fazer diferente. Não, eu quero trazer saúde para as pessoas. Só que o método deu tão certo, ele também é um grande estudioso, por isso que está aí há 40 anos desenvolvendo esse método, já tem mais de 5 pessoas atendidas. Ele fez com que o método fosse adaptado para negócios também. Então eu fiz o marketing energético, eu conheci o Amadeu em um dia, no dia seguinte eu já comecei a fazer o curso de marketing energético e hoje eu estou com a missão de lançar o nosso primeiro encontro presencial, nesse sábado agora, por conta de aplicar o método no dia a dia. Então aquela praticidade que eu falei do mentor que pratica o que estuda, é exatamente isso que a gente está fazendo. E a ideia é de levar isso literalmente para o mundo. Já estamos na Colômbia, de malas prontas para Argentina, México, Venezuela e Holanda. Eu sempre esqueço da Holanda, mas Holanda e Alemanha. Que interessante esse Muito método. bom. E ele vai ser utilizado também no mundo corporativo, é isso? Sim, já está sendo usado. Nós vamos ter inclusive um case da NXT em que nós vamos demonstrar que foi aplicado no negócio e um dos sócios entendeu que o ensinamento poderia ser usado para a sua própria vida pessoal. E aí eu não vou fazer, como que o pessoal fala quando fala antes ali o spoiler, não vou fazer o spoiler, né? Mas assim, é bem interessante isso. Aí fica até a sugestão de você convidá-los depois para mostrar um pouco mais dessa metodologia. É muito interessante, saber, né, muito gente? prática. Muito bacana. Que show, parabéns. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, Antônio? Sempre, é verdade. Legal. Então a gente tem que se dividir. Eu te agradeço o convite, realmente eu fiquei muito contente quando você colocou lá. E aí eu vi justo a Mônica, eu falei, uau, que legal, estamos todos conectados. Bacana. Para a gente finalizar, qual que é a dica que você queria deixar aqui para o nosso espectador que está começando aí em coach ou empreendedorismo? Qual que era a mensagem que você poderia deixar? Eu vou lhes dar uma notícia que vocês talvez não tenham se dado conta. Vocês estão prontos. Comecem com o que você já tem. E a partir daí você vai crescendo. Porque eu, quando comecei a fazer alguns cursos depois de formado, eu percebi, peraí, mas eu já sei isso. Né? Só que a pessoa que estava me dando o curso teve mais coragem do que eu. Então vence essa barreira do medo e vai com medo mesmo, como você bem colocou. Coragem, né? Coragem. Essa é uma palavra-chave. Sim, coragem. Sensacional, né, gente? Foi um prazer enorme ter aqui com você. Ficaríamos conversando mais um monte, né? Foi muito gostoso. Obrigada pela sua presença. Gratidão e parabéns aí pela sua iniciativa, o projeto bacana. Eu que agradeço. Você quer deixar seus contatos aí pro pessoal? Claro, o meu site é www.antoniodesouzacoach.com.br e o meu Instagram, Antônio de Souza Coach. No LinkedIn eu estou como Antônio de Souza Business e Executive Coach. Bacana. É isso. Tá tudo aí na tela também. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa, gente. Sucesso para vocês.